Sérgio Moro deixou hoje o Ministério da Justiça depois que o presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar o diretor da Polícia Federal. A gente vai voltar para Brasília com a Renata Varandas. Ela tem mais informações sobre a repercussão da saída do ex-ministro Sérgio Moro. Renata? Pois é, Matheus, olha só, a gente acabou de ter uma informação de que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer um pronunciamento hoje às 17 horas, muito provavelmente para falar da saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e quem sabe até anunciar aí quem vai para o lugar de Sérgio Moro. A gente tem alguns nomes aí cotados, porque agora a gente tem que lembrar que tem nome para o Ministério da Justiça e também para ocupar a Diretoria-Geral da Polícia Federal. Sem contar que existe uma outra possibilidade, Matheus. Esse Ministério da Justiça, a gente lembra que ele virou Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O presidente Jair Bolsonaro, já há um tempo, queria dividir esse ministério em dois. Um seria o Ministério da Justiça, o outro o Ministério da Segurança Pública. Na época, o ministro Sérgio Moro não gostou da ideia porque achou que isso acabaria enfraquecendo ele e o presidente Jair Bolsonaro acabou desistindo dessa ideia. Então também existe essa possibilidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública virarem, na verdade, dois ministérios. Existem alguns nomes aí que estão sendo cotados para essas vagas. Seria Fabiano Bordignon, ele é diretor do DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, o Alexandre Ramagem, que é da ABIN, o diretor da ABIN, o Anderson Torres, que é secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, e um nome também que está bem cotado agora é o do Jorge Oliveira, que é da Secretaria-Geral da Presidência da República, uma pessoa bem ligada ao presidente Jair Bolsonaro. Agora, deixa eu te contar que deputados e senadores já avisaram, deputados e senadores que fazem parte daquela comissão mista da CPMI das fake news. É uma CPI que investiga aí notícias falsas que foram espalhadas principalmente durante a campanha, durante as eleições. Então, esses parlamentares que participam da CPMI já avisaram que vão convocar o ex-ministro Sérgio Moro para prestar depoimento à CPMI. Matheus. Olha, Renata, você falou agora sobre o pronunciamento, do presidente Jair Bolsonaro às 5 da tarde. Eu acabei de receber uma mensagem aqui onde o presidente disse o seguinte, restabelecerei a verdade sobre a demissão a pedido do senhor Valeixo, bem como do senhor Sérgio Moro. Está publicado na rede social do presidente Jair Bolsonaro. Te pergunto, o que seria isso, hein, Renata? Qual seria essa verdade? É uma pergunta de $1 milhão, né? Eu também quero saber, só que agora é a hora de trocar farpa, né? O ex-ministro Sérgio Moro falou que o presidente Jair Bolsonaro queria, sim, interferir nos trabalhos da Polícia Federal, que quando ele disse que queria trocar Maurício Valeixo e o então ministro Sérgio Moro falou para ele que o nome disso era interferência política, que ele teria dito, sim, é interferência política mesmo, porque eu preciso estar mais próximo, eu preciso de alguém que seja próximo a mim, que eu possa, por exemplo, pegar o telefone e ligar para ele para saber como estão os trabalhos da Polícia Federal, saber de inquéritos ou de relatórios sigilosos da Polícia Federal. Foi isso que o ex-ministro Sérgio Moro falou agora há pouco em pronunciamento. Então, eu imagino aí que o presidente Jair Bolsonaro vai rebater essas acusações do ex-ministro Sérgio Moro. Tanto é, Matheus, que esse pronunciamento, a gente falou sobre as repercussões, estão tendo várias repercussões políticas aqui em Brasília, mas, por exemplo, ministros do STF já estão dizendo que vem alguns crimes aí por parte do presidente Jair Bolsonaro que foram relatados pelo ministro Sérgio Moro. Então existe sim agora existe uma troca de farpas e eu imagino que o presidente deva rebater aí essas acusações do então ministro Sérgio Moro, agora ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Tem até um momento do pronunciamento que ele fala assim: eu estou contando isso e não sei se o presidente vai confirmar, que é justamente a história da interferência política. Ele já fala isso, eu acho que já imaginando que o presidente iria desmenti-lo. Matheus. Olha, Renata, tem muita coisa que vai acontecer ainda no decorrer desse dia. A gente vai ouvir um pouco agora, um trecho
do pronunciamento do então ex-ministro Sérgio Moro no momento em que ele reuniu toda a imprensa para poder informar o seu interesse em deixar o cargo. Veja. Mas ele assumiu um compromisso comigo inicial de que seria uma escolha técnica, que eu faria essa escolha, e o trabalho vem sendo realizado. Poderia ser alterado o diretor-geral, desde que eu tivesse uma causa consistente. Não tendo uma causa consistente e percebendo que essa interferência política pode levar a relações impróprias entre o diretor-geral, entre os superintendentes, com o presidente da República, é algo que realmente eu não posso concordar. Um pouco sobre o futuro, né? De todo modo, eu agradeço ao presidente da República a nomeação que me foi feita lá atrás. Acho que nós tínhamos um compromisso e eu fui fiel a esse compromisso. Acho que estou sendo fiel a esse compromisso no momento em que eu me encontro aqui dentro do Ministério da Justiça. No futuro, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que eu assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. Espero que, independente da minha saída, seja feita a escolha de ou até, quem sabe, a própria manutenção do diretor-geral atual, já que o pedido de exoneração não existe, mas não havendo essa possibilidade, que seja feita uma escolha técnica, sem preferências pessoais, que também a instituição dá para se confiar na Polícia Federal, né? A Polícia Federal tem um histórico, ela vai também resistir a qualquer espécie de interferência política, tenho crença nisso, e que seja indicado alguém que possa realizar um trabalho autônomo, independente, alguém que não concorde em trocar superintendentes ou delegados por motivos não justificados. O meu futuro pessoal, após isso, eu abandonei esses 22 anos de magistratura. Infelizmente é um caminho sem volta, mas quando eu assumi, eu sabia dos riscos. Vou descansar um pouco. Nesses 22 anos foram muito trabalho, em especial durante todo esse período da Lava Jato, eu praticamente não tive descanso, e nem durante o exercício do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Vou procurar mais adiante um emprego, não enriqueci no serviço público, nem como magistrado, nem como ministro. E quero dizer que, independentemente de onde eu esteja, eu sempre vou estar à disposição do país para ajudar, o que é que seja, se eu puder ajudar nesse período da pandemia com outras atitudes. Mas, enfim, sempre respeitando o mandamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública nessa gestão, que é fazer a coisa certa sempre. Tá aí, um trecho do pronunciamento do ex-ministro Sérgio Moro. A Renata Varandas está ao vivo com a gente em Brasília. Ela tem outra informação que acaba de chegar. Oi, Renata. Matheus, eu acabei de receber aqui o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro do STF, falou sobre a saída do ex-ministro Sérgio Moro, disse que ele foi altivo e corajoso, mas que não cabe a ele comentar a saída de Moro do governo e nem os desdobramentos da sua fala. Mas vamos lembrar que o ministro Barroso disse que Sérgio Moro
representou a face, a cara da Operação Lava Jato e que então isso não combinaria aí com o ministro Sérgio Moro ficar num governo em que necessita, em que quer fazer interferências aí, por exemplo, na Polícia Federal. Esse foi o ministro Luiz Roberto Barroso do STF. Matheus. Renata, você tem prioridade aqui, tá bom? Qualquer novidade você me chama, a gente volta aí ao vivo para Brasília a qualquer momento.